Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mulheres na Primeira República. Quem vai apresentar esse trabalho é a Anabela do segundo A, Lawanda, Luiz e Mariana do segundo C. No período do século XIX ao XX, a mulher era considerada como um órgão reprodutor, uma pessoa de família que tem o dever de fazer todas as tarefas de casa para o marido, cuidar dos filhos e muitas delas ainda por cima trabalhavam e não recebiam uma ajuda sequer. Alguém com nenhuma capacidade de invenção e sem nenhum acesso à literatura ou à ciência, pois, de acordo com o que se achavam, mesmo se tivessem acesso, elas não têm genialidade nenhuma e pouca capacidade para conseguir entender. Portanto, como achavam que apenas os homens tinham essa capacidade, eles eram os únicos com acesso aos estudos. A mulher era vista como um sexo frágil, uma pessoa indefesa, fraca e delicada, que para ser alguém na sociedade dependia apenas da beleza, bondade, graça, obediência e fidelidade ao marido. Naquele momento, a beleza era a pele branca e cabelo liso em primeiro lugar, o que fazia com que as negras tivessem menos visibilidade ainda, pois além de todas as incapacidades que diziam que uma mulher tinha, ela ainda por cima não possuía beleza e viviam tentando ao máximo se encaixar ao padrão, e faziam isso alisando seus cabelos constantemente. Feminismo na Primeira República. O movimento feminista no Brasil se torna mais amplo. O novo regime não concede o direito de voto às mulheres. Apesar da República ter separado a Igreja do Estado e instituído o casamento civil, era difícil de obter o divórcio. O Código Civil de 1916 definia a mulher como incapaz dependente do pai ou do marido. A mulher casada precisava da autorização do marido para viajar, receber herança, trabalhar fora de casa ou adquirir patrimônio. Neste momento em que surgem no Brasil as primeiras fábricas, o trabalho feminino e infantil é requisitado, pois é mal remunerado e ajuda a manter o baixo custo da produção. Assim, na greve geral de 1917, neste contexto, emergem as figuras de Leolinda Figueiredo Daltro, que funda o Partido Republicano Feminino, e da Berta Lutz, da Federação Brasileira pelo Congresso Feminino. Ambas lutavam pelo direito ao voto e pela igualdade de direitos entre mulheres e homens. Devido às pressões dos movimentos feministas, as brasileiras conseguem direito de voto em 1932. Apesar disso, com a consolidação de Getúlio Vargas e do golpe de 37, a ditadura varguista fecha o Congresso e suspende as eleições e assim fecha o governo Vargas, onde as mulheres não votaram. O feminismo no Brasil surgiu no século XIX, onde as mulheres reivindicavam a educação feminina, direito ao voto, melhores salários, melhores condições de trabalho e até 1888 mulheres negras também reivindicavam a abolição da escravatura. Atualmente existem diversas ONGs feministas brasileiras defendendo os direitos iguais aos dos homens e ONGs específicas para negras, indígenas, homossexuais, trans e etc. Inclusive, existem movimentos de mulheres que são contra o feminismo. As feministas negras, mesmo após a abolição da escravatura, ainda tinham mais problemas em relação às feministas brancas, pois para a época não bastava ser mulher, ainda tinha que ser negra. O preconceito continuava mesmo após a abolição. As brancas ainda tinham mais condições de vida que as negras, mesmo ainda sendo oprimida pelo marido e dependendo tudo da autorização dele. O direito ao voto feminista no Brasil surge no governo de Getúlio Vargas, em 1934, após diversas oscilações na conquista desse direito e diversos casos isolados, como o de uma dentista chamada Isabel Matos Dalton, que, pelo fato de ser diplomada, tentou reivindicar seu direito ao voto no Rio Grande do Sul. A primeira proposta de código eleitoral feita pelo governo provisório de Vargas ainda limitava o voto feminino, determinando que só poderiam votar as mulheres solteiras e viúvas acima dos 21 anos de idade, e as casadas apenas com autorização dos maridos. Vargas ainda indicou Berta Natércia para a Comissão Especial de elaborar a proposta de Constituição Federal, que seria apreciada pelo Congresso, um fato inédito na história política brasileira. A Constituição de 1934 iria estabelecer claramente o direito de voto para as mulheres. Assim, o Brasil se tornou o quarto país da América a estabelecer o voto feminino. A paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher eleita para a Câmara dos Deputados. Berta Lutz, apesar de seus esforços, não conseguiu se eleger pelo Rio de Janeiro. Ela ficaria na primeira suplência. E naquela conjuntura de crise havia crescido a influência de esquerda entre as mulheres. E como resultado, em 34 foi fundada a União Feminina, que sem democracia o movimento Mudanças do movimento feminista na Primeira República para os dias atuais. Hoje entendemos o feminismo da sua diversidade de fala,
de lugares, de raça, religião e de pertencimentos múltiplos, a exemplo da força do feminismo negro, indígena, quilomboa, lésbico, trans e etc. Como nos enriquecemos e nos empoderamos dessa diversidade? Também vivemos com intensidade e radicalidade o debate sobre a exploração do trabalho doméstico das mulheres pelos homens. O privado é politizado em várias dimensões. É um ganho promissor para o presente, mas há muitas permanências. Conquistamos o direito ao voto, mas a política partidária ainda é terreno árido para as mulheres e domínio dos homens. A violência de gênero continua assombrosa. Apesar de todo o debate, ainda temos uma cultura machista que coloca o homem em lugar de superioridade em relação às mulheres e que produz e reproduz as profundas desigualdades entre os gêneros. Uma cultura heteronormativa, intolerante e violenta com as pessoas LGBTs que sonham, amam e vivem de tantas outras formas belas.